E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista acaba reencarnando. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história inicia em um mundo onde vários portais para outra dimensão apareceram. Simultaneamente alguns humanos conseguiram despertar poderes chamados de habilidades. Apenas 1% de toda a população foram capazes de despertar esses poderes. Com o passar do tempo, foram criados as organizações que buscam despertados que desejavam desafiar esses portais. O nosso protagonista, conhecido como Saek, um despertado que não possuía nenhuma habilidade. Porém, mesmo assim ele queria se tornar um aventureiro. Após derrotar monstros em uma dungeon, eles derrubam algumas pedras mágicas e itens que valem muito dinheiro. Como ele possui uma razão para ganhar uma grande quantidade de dinheiro, esse era o meio mais rápido. Ele mora sozinho junto com sua irmã. Seus pais sumiram, com isso ele tem que pagar o custo de vida deles dois. Mas sua irmã acabou contraindo uma doença chamada de síndrome da habilidade incompatível. Ela despertou uma habilidade que está destruindo seu corpo. Os únicos que possuem a cura é um novo tratamento nos Estados Unidos que custa muito caro. Esse é o motivo dele querer muito dinheiro. Na guilda foi falado que ele não possuía habilidades, mas na verdade ele possui uma secreta, chamada de restrição proibida, onde ele é capaz de usar magias da sua vida anterior em troca de pontos de habilidade sem usar da sua mana. Com isso ele está decidido a subir vários níveis para conseguir muitos pontos de habilidades e assim ser capaz de obter todas as suas magias que ele usava em sua vida anterior, pois ele é um reencarnado. Apesar de ter sido reconhecido como um poderoso arquimago na sua vida passada, ele nunca teve a mesma felicidade que tem nesta nova vida. Com isso ele vai fazer de tudo para que essa felicidade não seja destruída. E agora Saek vai partir em uma jornada em busca de subir vários levels para recuperar seu poder completamente da sua vida passada e assim ser capaz de derrotar poderosos monstros para conseguir dinheiro suficiente para pagar o tratamento da sua irmã. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Takeru, um assalariado que tinha uma rotina bastante cansativa. Mas isso tudo muda quando um dia ele acaba sendo morto. Após isso, para sua surpresa, ele se depara com uma pessoa que fala ser um deus. Ele revela que Takeru foi escolhido como uma pessoa desaparecida por ele não ter parentes ou amigos, onde ele vai ser mandado para um planeta conhecido como Madeus. Esse planeta, não importa quantos deuses manipulassem, parecia que as civilizações acabavam arruinadas. Como os deuses não podem ir pessoalmente, ele quer que Takeru use seu conhecimento da Terra para ajudar a melhorar esse planeta. Como é um mundo de espadas e magia, ele dará a Takeru algumas habilidades e itens para ajudar na sua jornada. Quando ele aceita a oferta de ser reencarnado, um portal começa a aparecer embaixo dele. Após abrir seus olhos, novamente ele estava em meio de uma floresta. Quando ele abre uma bolsa que estava ao seu lado, quando ele percebe que estava em um mundo mágico. Após ele pegar um espelho, ele descobre que seu corpo mudou completamente. Com isso ele decide iniciar sua nova jornada neste novo mundo. Com a ajuda de uma de suas habilidades, ele é capaz de descobrir onde existem matérias-primas para fazer comida e também vender. O deus que o mandou para esse mundo acabou colocando muitas habilidades para Takeru. Com isso ele é tão poderoso que nem mesmo ele sabe disso. E agora Takeru vai trilhar um novo caminho neste mundo de magia, em busca de descobrir o porquê os deuses não foram capazes de ajudar as civilizações, e para conseguir isso ele vai aprender a usar todas suas novas habilidades para assim completar seus objetivos. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Myung, um discípulo da seita da Grande Montanha Florida, um dos 3 grandes espadachins, chamado de Santo da Espada. Porém, mesmo sendo muito poderoso ao lado das maiores seitas composta pelas elites da elites, em meio de uma guerra, todos acabaram morrendo, e o único de pé que sobrou foi Myung. Tudo isso foi causado por um grupo diabólico que transformou o mundo inteiro em um derramamento de sangue, e o responsável por isso tudo é o líder dessa seita, o demônio celestial, onde apenas eles dois estavam em cima de pilhas de corpos. E para terminar com tudo isso, Myung, usando o restante da sua força, usa para matar esse demônio. Porém, antes de morrer ele fala que este não será o fim, pois futuramente ele retornará, e quando isso acontecer o mundo será dominado pelos demônios e ninguém conseguirá parar desta vez. Após isso, Myung dá um fim a essa guerra, matando o demônio celeste. Mas como ele ficou bastante ferido nessa guerra, ele estava chegando ao seu fim. Após olhar ao seu redor e ver todos mortos, onde apenas sobraram as crianças, ele fica com
arrependimentos de não ter treinado o suficiente para ser capaz de proteger seus companheiros. Antes de morrer, toda sua vida começa a passar e ele percebe o quanto ele ignorou os ensinamentos das seitas. Porém, para sua surpresa, esse não foi o seu fim completamente. Após esses eventos, ele acorda em outro local, sendo espancado por um garoto. E pouco tempo depois, quando ele vê seu reflexo na água, é quando ele descobre que acabou reencarnando em um jovem garoto membro do Sindicato dos Mendigos, uma das 10 grandes seitas. E ele também descobre que se passaram 100 anos após a grande guerra contra o demônio celeste, sua antiga seita acabou caindo. Mas agora Nyungo Santo da Espada está decidido que vai se ergue novamente em busca de restaurar sua antiga seita e ficar muito mais forte do que antes, pois se o demônio celeste retornar desta vez, ele vai proteger a todos e não deixar nenhum arrependimento para trás. Nesse próximo mangá, a história se inicia com o protagonista, conhecido como Divingit. Ele é um poderoso sábio que, ao lado da heroína, derrotaram o Lorde Demônio, que tinha afundado o mundo em escuridão. Porém, eles foram falsamente acusados de se tornarem os próximos rei e rainha demônio por causa de seus enormes poderes. Mesmo Divingit tentando ao máximo falar que não será o próximo rei demônio, ninguém acredita neles, e como ele estava algemado, não tinha como usar suas magias. Mesmo ele chamando a heroína para fugir, onde ela era a única pessoa que ele amava, ela não aceita, pois ela quer um mundo pacífico, e se seu sacrifício tornar isso possível, ela vai aceitá-lo. Com isso, eles dois são apunhalados em seus corações e jogados em um vale muito profundo. Antes de morrer, ele vê todos rindo deles, e até mesmo o rei, que chamou eles de herói, o traiu. Porém, o que esperava no fundo do vale não era o seu fim. Ele acabou assumindo a forma de um morto-vivo e passou vários anos ao lado do corpo da pessoa que ele amava. E agora ele guarda um rancor extraordinário. Mesmo não entendendo por que ainda estava vivo nesta forma, ele começa a acreditar que o sonho da sua amada de um mundo pacífico não estava errado, porém todo o mundo já está corrompido. Então ele decide que vai realizar a vontade dela, onde ele vai consertar esse mundo que está corrompido, mas ele precisa de poder para fazer o mundo considerar ele um inimigo. Pouco tempo depois, ele descobre que neste vale tem uma corrente de energia negativa de todos que foram jogados nesse vale, onde ele aposta que ela recebe todas as lembranças e experiências junto com a dor do povo. Porém, como ele é apenas um esqueleto, ele não é destruído, e ele não vai desistir, pois tudo isso é por sua vingança e paz. Após limpar toda a energia negativa, ele recebeu um enorme poder mágico, onde ultrapassava até mesmo o rei demônio que ele derrotou, e agora, armado com o poder de controlar os mortos, ele vai trilhar um novo caminho para iniciar uma guerra contra toda a humanidade, e com isso se vingar de todos. Para terminar, ficamos com esse mangá, onde a história inicia com o protagonista, que acreditava que estava morto, porém com a ajuda de uma deusa ele acaba reencarnando em um vírus, pois foi isso que ele escolheu. Após ser enviado para esse outro mundo, ele acaba caindo em cima de um rato, e é quando sua habilidade é ativa, e ele consegue invadir o hospedeiro. Após tomar total controle desse rato, é quando ele descobre que foi parar em outro local, e quando ele olha para a água, é quando ele descobre que seu corpo agora é de um rato, e após encontrar algumas criaturas estranhas, ele descobre que veio parar em outro mundo de fantasia, e é quando suas memórias começam a retornar, onde antes ele trabalhava em uma companhia farmacêutica, e como de costume, depois de todo mundo ter ido para casa, ele continuou trabalhando, e após isso suas memórias acabam. Com isso, ele acredita que acabou morrendo por algum erro nas suas pesquisas. Após isso, quando abriu seus olhos, ele se deparou com uma deusa com uma roleta em sua mão, onde ela fala que sua próxima vida ele agora será um vírus. Após descobrir isso tudo, ele decide que vai saber do que seu novo corpo é capaz, e após um tempo ele descobre sobre suas novas habilidades, onde quanto mais ele melhorar elas, ele poderá evoluir muito mais seu hospedeiro, ficando muito mais forte. Com isso, agora, antes sendo um médico que combatia vírus, agora como um deles, ele vai trilhar um novo caminho nesse mundo de fantasia, e como ele estava entediado da sua vida passada, ele vai continuar aumentando suas habilidades para espalhar seu vírus por todo o mundo, com isso garantir uma dominância completa desse novo mundo. Mas não será tão fácil quanto ele pensa, pois esse mundo existe muitas coisas que ele nunca achou que ia ver.